Olá meninos, olá meninas, bom dia, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e que vocês estejam se cuidando, ao máximo, tomando todas as medidas para que esse vírus fique bem longe de você e da sua família, tá? A partir de hoje, depois de 2 semanas que nós estávamos separados, nós novamente estaremos juntos através desse ambiente virtual para darmos continuidade às nossas aulas de religião. Uma aula tão importante para nos ajudar, né? A nos tornarmos cidadãos melhores, filhos melhores, pessoas melhores e melhor se relacionar com o nosso próximo, ok? Eu já vou pedir que você, ao assistir essa aula, você coloque aí nos comentários um ok, o seu nome, para que eu possa saber que você participou da aula, que você assistiu à aula, ok? Hoje o tema da nossa aula de hoje, capítulo 6, combate mortal, tá bom? Jovens e adolescentes, em sua grande maioria, eles gostam muito de jogar e tem um atrativo especial por jogos que tratem de violência. Quanto mais se mata, quanto mais se briga, quanto mais o sangue jorra, mais pontuação é feita em referidos jogos. Um dos jogos muito conhecido e muito famoso, eu não sei se você joga, se você jogou, se você conhece, foi o Mortal Kombat. Só que a doutora chamada Cícela Buck, ela fez um estudo em relação a esses jogos violentos e as consequências que eles traziam na vida de jovens, de crianças, na vida dos seres humanos. E ela contou uma experiência que ocorreu com uma garotinha de 4 anos. Essa garotinha estava em casa e ela costumava ver o seu irmão, que era viciado nesse jogo, Mortal Kombat, e ela ficava ali do lado vendo ele jogando. Em um determinado dia, o seu pai estava muito triste porque tinha chegado a notícia de que um dos seus grandes amigos tinha morrido. E quando aquela menina ouviu, ela prontamente, naturalmente, ela se dirigiu ao pai e falou o seguinte: quem o matou? E o pai não entendeu muito, falou assim: quem o matou como, filha? Não, pai, geralmente quando as pessoas morrem, não foi alguém que matou? E aqui, essa doutora Cícela Buck, ela nos chama a atenção. Os jogos, esses jogos violentos, ele tende a imprimir na mente da criança de que a violência é natural. Alguém matar outro é algo natural. Todo mundo vai morrer porque alguém vai matá-lo. Mas a gente sabe que isso não é uma realidade. Você pode estar pensando, mas isso é porque era criança, eu sou maior, eu não penso assim. Mas, de alguma forma, essa violência vai afetar a sua vida, vai ser incutida no seu subconsciente, ok? Mas hoje nós vamos falar de um combate mortal que está além dessas questões de violência desses jogos. Eu estou falando de uma batalha que está sendo travada, a batalha entre o bem e entre o mal. Eu estou aqui com uma boneca, mas eu não estou brincando de boneca. Vamos supor que eu criei essa boneca. Fiz o enchimento, fiz o seu cabelinho, desenhei com todo cuidado seus olhinhos, seu nariz, sua boca. Fiz essa roupinha, coloquei nela e, de repente, essa bonequinha ganhou vida. Ganhou vida. E ela saiu andando e a primeira medida dela foi ir ao encontro da minha filha, Diáquila, abraçá-la e falar assim: de hoje em diante eu vou lhe servir porque você é a minha criadora. É claro que eu iria ficar enciumada. Eu não iria ficar feliz com essa atitude, porque afinal de contas, eu que tive todo o trabalho de criá-la, de desenhá-la, e de repente ver que ela iria devotar a sua gratidão a outra pessoa. Bem, queridos, isso aconteceu com o povo de Israel, e às vezes acontece conosco também. E aí você vai ler
lá no livro de 1 Reis, capítulo 16 e 17, a história de Elias, um profeta do Senhor. Ele estava vivendo em uma época em que o rei Acabe e a sua esposa Jezabel, eles estavam levando a idolatria àquela comunidade. É tanto que o rei Acabe e Jezabel, eles construíram um templo para adorar um rei chamado Baal. Eles acreditavam que esse deus Baal era o responsável pela fertilidade. E eles faziam grandes cultos de adoração a esse Deus. Só que eram cultos onde tinha muitas orgias, aconteciam coisas espantosas nesses cultos ao rei Baal. E eles acreditavam que Baal e outros deuses, eles tinham Deus para várias coisas, o Deus da fertilidade, o Deus que era responsável pela guerra, pela caça, pela vinha, né? Pela agricultura. E Elias, o profeta do Senhor, ele foi convidado pelo Senhor para divertir aquele povo, que na verdade não era assim. Aqueles deuses não eram responsáveis por nada disso, então ele fez um desafio. Ele falou que não choveria enquanto o povo não se arrependesse. E realmente a chuva parou, cessou. Ficou anos sem chover. E por conta disso, Elias, ele sofreu. Porque o rei Acabe, a sua esposa Jezabel, ficou muito irado com ele e queria matá-lo. Queridos, os mensageiros de Deus muitas vezes têm que ser muito corajosos, porque enfrentam um combate mortal com a força das trevas. E depois de 3 anos que não havia chovido, o rei Acabe o chamou. E Elias foi, ainda que temendo pela vida, foi. E ali ele propôs ao rei Acabe que deveriam subir em um monte. E ali no monte o rei Acabe, juntamente com os seus profetas, que tinha 400 profetas, 450 profetas de Baal, e mais 400 de um outro Deus que eles cultuavam. E todos eles, esses 850 profetas, subiriam e ali construiriam um altar, colocaria madeira sobre aquele altar e oraria a esses deuses dele, ao Deus Baal. Se Baal fosse um Deus verdadeiro, iria ouvi-los e iria mandar fogo e queimar aquela madeira. Por outro lado, Elias, um profeta do Deus vivo, também construiria um altar. Ele iria só, ele não tinha aquelas outras, né, à sua disposição. Ele iria construir um altar, iria também colocar ali a madeira, iria colocar ali um animal, como também os sacerdotes de Baal. E se Deus do céu fosse verdadeiro, iria mandar fogo, iria consumir aquele animal que estava ali. E assim foi. Eles foram ali para o Monte Carmelo. E primeiro ele falou assim, vocês podem começar. Aqueles 850 sacerdotes daqueles deuses, Deus Baal, eu acho que Tebo, alguma coisa assim. E eles começaram ali a dançar em volta do altar, e a gritar, e a chorar, e a clamar, pedindo que Baal os ouvisse. E eles ficaram tão desesperados depois de algumas horas, sem nenhum retorno, que eles começaram também a se cortar, para que o Deus Baal se incomodasse com aquilo e os atendesse. Passaram ali a manhã e foram até as 3 horas da tarde e nada aconteceu. E Elias falou assim, agora é minha hora. Elias foi lá, colocou a madeira sobre o altar, colocou o animal e pediu que molhasse a madeira. Falou, olha, eu quero que agora vocês tragam água e molhe as madeiras, molhe as pedras, molhe aqui ao redor, para que vocês saibam que Deus é o verdadeiro Deus. E eles molharam 3 vezes. E depois Elias orou ao Senhor. E vocês vão ler aí, em 1 Reis 16 e capítulo 17. E vocês vão ver que desceu fogo do céu e consumiu a lenha, consumiu aquele animal, derreteu as pedras, lambeu a água que estava ali ao redor, caracterizando que Deus dos céus é o verdadeiro Deus. Queridos, muitas vezes, através das nossas atitudes, né, nós devotamos a nossa atenção, a nossa gratidão a muitas coisas e esquecemos de devotar
a nossa gratidão ao verdadeiro Deus que nos mantém, que lhe dá saúde, que está lhe protegendo juntamente com a sua família e a mim também. Nós devemos a cada dia, assim como Elias tinha a convicção de que Deus do céu é o verdadeiro Deus e que nos mantém, que nos sustenta e que cuida de nós, nós também devemos manter a nossa gratidão e a nossa adoração apenas para esse Deus. Muito bem, você vai continuar os seus estudos aí, fazendo uma leitura apurada da página 46 até a página 49, e eu vou deixar aí embaixo, na descrição do vídeo, a atividade que você deverá fazer. Qualquer dúvida, eu estarei à disposição de vocês hoje até meio-dia. Você poderá colocar a sua dúvida aqui, né, nos comentários ou então no meu WhatsApp privado, ok? E depois eu farei uma aula posterior, postando aí a correção das atividades, tá bom? Fiquem com Deus, um bom dia e até a próxima aula. Tchau!